Deus vem para fazer a obra não em um corpo espiritual, mas em um corpo muito comum. Trata-se não somente do corpo da segunda encarnação de Deus, como também do corpo em que Deus retorna. É uma carne muito comum. Nele você não consegue ver nada de diferente dos outros, mas pode receber dele as verdades que jamais ouviu. Esta carne insignificante é a incorporação de todas as palavras da verdade de Deus, aquela que assume a obra de Deus nos últimos dias e expressão de todo o caráter de Deus para que o homem venha a conhecer. Você não desejava imensamente ver o Deus dos céus? Não desejava imensamente entender o Deus dos céus? Não desejava imensamente ver o destino da humanidade? Ele lhe contará todos esses segredos que nenhum homem tem sido capaz de contar-lhe. E ele lhe contará até as verdades que você não entende. Ele é a sua porta para o reino e seu guia rumo à nova era. Uma carne tão comum, mas que comporta tantos mistérios insondáveis. Seus feitos podem ser inescrutáveis para você, mas o objetivo de toda a sua obra basta para que você veja que ele não é uma simples carne como o homem acredita, pois ele representa a vontade de Deus, bem como o cuidado demonstrado por Deus em relação à humanidade nos últimos dias. Embora você possa não ouvir as palavras que ele diz, as quais parecem abalar céus e terra, nem ver os seus olhos como chamas flamejantes, e embora não consiga sentir a disciplina de seu cetro de ferro, você pode ouvir de suas palavras a fúria de Deus e saber que Deus mostra compaixão pela humanidade. Você pode ver o caráter justo de Deus e sua sabedoria. Mais ainda, perceber a preocupação e o cuidado que Deus tem com toda a humanidade. A obra de Deus nos últimos dias é permitir que o homem veja o Deus dos céus vivo entre os homens na terra e possibilitar que ele venha a conhecer, obedecer, reverenciar e amar a Deus. É por isso que ele voltou em carne pela segunda vez. Embora o que o homem veja hoje seja um Deus semelhante ao homem, um Deus com um nariz e 2 olhos e um Deus comum, no final ele mostrará a vocês que sem a existência desse homem, os céus e a terra sofrerão uma tremenda mudança. Sem a existência desse homem, os céus escurecerão, a terra se transformará em caos e a humanidade toda viverá em fome e pragas. Ele mostrará a vocês que, sem a salvação do Deus encarnado nos últimos dias, Deus teria há muito tempo destruído toda a humanidade no inferno. Sem a existência dessa carne, vocês seriam os principais dos pecadores e cadáveres para sempre. Vocês devem saber que, sem a existência dessa carne, toda a humanidade enfrentaria uma inevitável calamidade, e seria difícil escapar de punição mais severa à humanidade por parte de Deus nos últimos dias. Sem o nascimento dessa carne comum, estariam todos em um estado em que não haveria nem vida nem morte, não importa como vocês as buscassem. Sem a existência dessa carne, hoje vocês não poderiam receber a verdade e se colocar diante do trono de Deus. Antes, seriam punidos por Deus devido a seus pecados atrozes. Vocês sabiam que, se não fosse pela volta de Deus em carne, ninguém teria chance de salvação? Que, se não fosse pela vinda dessa carne, Deus teria há muito tempo encerrado a era antiga? Assim sendo, vocês ainda conseguem rejeitar a segunda encarnação de Deus? Já que vocês podem se beneficiar tanto desse homem comum, então por que não o aceitariam prontamente?